Entendendo o rótulo no Descomplica Nutri. Olhe sempre a validade do produto. E é muito importante observar se, após aberto, a validade é a mesma ou muda. Esse daqui, por exemplo, após aberto, a gente pode consumir em 5 dias. É muito importante ler a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que mais tem no alimento. E essa quantidade vai decrescendo conforme os demais ingredientes. Aqui, por exemplo, o primeiro ingrediente é açúcar, então o que mais tem nesse produto é açúcar. E para você que tem vontade de comer um pãozinho no café da manhã, vamos aprender a escolher? Nesse pão, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é farinha branca. Então o que mais tem nele é farinha branca e a gente já sabe que essa farinha não é muito saudável. Já esse daqui, o primeiro ingrediente é uma farinha de trigo integral, então ele acaba sendo uma opção melhor do que aquele primeiro. Se a gente avalia aqui a quantidade de fibra, para ser considerado fonte de fibra tem que ter pelo menos 2,5 gramas. Esse daqui tem 2,8. Algumas pessoas têm uma hipersensibilidade ao glúten ou são celíacos. Para essas pessoas, a gente recomenda um pão que seja sem glúten. Esse, especificamente, o primeiro ingrediente é farinha de arroz, que é uma farinha sem glúten, mas é uma farinha branca, então também tem que ser consumido com moderação. Evite alimentos ricos em farinha branca, açúcar e adoçantes artificiais. Esses alimentos não são considerados saudáveis. Cuidado com o açúcar escondido dentro dos alimentos. Glicose de milho é açúcar. Açúcar líquido invertido também é açúcar. Eu escolhi alguns alimentos que as pessoas têm mais dificuldade para comprar. Vamos começar, por exemplo, pelo iogurte? Esse daqui, por exemplo, além de ter uma quantidade muito grande de ingredientes, o que já não é tão legal, a gente encontra aqui xarope de açúcar, amido modificado, que é um carboidrato simples e não deixa de ser um tipo de açúcar também, e amido modificado de novo. Então a gente já viu que essa opção não é uma opção muito saudável. Esse daqui, por exemplo, a gente já vê que ele tem poucos ingredientes, leite reconstituído e fermento lácteo. Então é uma opção mais saudável. Encontramos também algumas opções de iogurtes com um teor proteico mais alto. Esse, por exemplo, tem 15 gramas de proteína e a lista de ingredientes dele é bem legal. Tem poucos ingredientes e ainda tem lactobacilos, que são importantes para a microbiota intestinal. E se a gente quiser comer sobremesa, será que é melhor chocolate ou gelatina? Essa daqui, por exemplo, é uma gelatina diet, que a maioria das pessoas acha que é a melhor coisa do mundo para sobremesa. Mas olha os ingredientes dela. Gelatina, ok. Aí tem um acidulante, aroma artificial de morango, edulcorante artificial, então adoçante artificial, aroma artificial, corante artificial de novo. Aqui não tem absolutamente nada que seja natural e saudável. Se a gente quer comer um chocolate de sobremesa, ele acaba sendo uma opção mais saudável se a gente consegue comer as opções mais amargas. Se você não consegue os 70, 75, 80% cacau, tenta pelo menos os 50% cacau. Esse, por exemplo, é um chocolate orgânico. Se a gente ver aqui a lista de ingredientes dele, ele vai ter cacau orgânico, açúcar orgânico, manteiga de cacau. Poucos ingredientes e acaba sendo uma opção mais natural e saudável do que aquela gelatina diet que a gente viu. Na tabela nutricional, é muito importante checar a porção referente à informação descrita. Agora, a quantidade de caloria, proteína, gordura que você vai consumir vai depender do seu objetivo, rotina alimentar ou gasto energético. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?